O erro mais perigoso com dinheiro não é perder, é achar que ainda há tempo para errar. A maioria das pessoas só percebe isso quando o mercado cai, quando a renda aperta ou quando a idade avança e o tempo deixa de ser um aliado silencioso. Warren Buffett entendeu cedo uma coisa simples e brutal. Dinheiro não perdoa decisões repetidas por ignorância. Ele pune lentamente e, quando cobra, cobra tudo de uma vez. Ao longo de mais de 90 anos, Buffett observou algo que quase ninguém fala abertamente. A diferença entre quem acumula riqueza e quem vive no limite não está em salário alto, sorte ou genialidade. Está em regras invisíveis, seguidas todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Regras que não aparecem em manchetes, não são ensinadas em universidades e raramente são respeitadas pela maioria. Essas regras não nasceram em Wall Street. Não vieram de bancos de investimento nem de gurus modernos. Elas atravessaram guerras, crises, colapsos econômicos e mudanças de moeda. Buffett apenas as reconheceu e teve disciplina para aplicá-las durante décadas, enquanto o resto do mercado corria atrás de atalhos. O problema é que quase todo mundo escuta Buffett falando, mas não ouve o que ele realmente está dizendo. As pessoas copiam ações, tentam repetir investimentos pontuais e ignoram o que realmente construiu sua fortuna. Um conjunto de princípios duros, repetitivos e para muitos desconfortáveis. Princípios que exigem paciência, autocontrole e visão de longo prazo. Hoje, você vai entender essas regras com clareza. Não como frases bonitas, mas como decisões práticas que moldam o destino financeiro de uma pessoa ao longo da vida. E quanto mais cedo, ou mais seriamente, você encarar isso, menor será o preço que o tempo vai te cobrar depois. Existe um momento na vida financeira em que continuar repetindo o que sempre foi feito deixa de ser prudência e passa a ser risco. Esse momento não vem com aviso, não aparece no extrato bancário e não depende da bolsa subir ou cair. Ele chega quando o tempo, silenciosamente, começa a pesar mais do que o dinheiro. Warren Buffett nunca falou isso de forma direta, mas toda a sua trajetória aponta para essa verdade incômoda. O que construiu a fortuna de Buffett não foram apostas brilhantes nem golpes de sorte. Foram decisões pequenas, repetidas por décadas, baseadas em regras que quase ninguém tem paciência para seguir. Regras que exigem abrir mão do prazer imediato, pensar além do próximo ano e principalmente aceitar que errar pouco é mais importante do que tentar ganhar muito. A maioria das pessoas rejeita essas ideias porque elas não oferecem emoção, oferecem consistência. Antes de continuar, comenta de onde você está assistindo, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque esse conteúdo existe para ajudar você a pensar melhor sobre dinheiro hoje, antes que decisões comuns cobrem um preço alto no futuro. O problema é que o mercado moderno empurra exatamente na direção oposta. Promessas de ganhos rápidos, oportunidades imperdíveis, atalhos financeiros e a ilusão de que sempre será possível corrigir depois. Buffett construiu sua fortuna fazendo o contrário, ignorando o barulho, evitando riscos desnecessários e seguindo princípios antigos que resistiram a crises que destruíram gerações inteiras de investidores. Neste vídeo, você não vai ouvir conselhos populares nem fórmulas mágicas. Vai entender as regras silenciosas que moldaram uma das maiores fortunas da história e por que ignorá-las hoje pode custar muito mais do que dinheiro no futuro. Warren Buffett nunca tentou impressionar ninguém com frases rebuscadas. Pelo contrário, quanto mais velho ficou, mais simples passou a falar. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando algo parece simples demais, a maioria ignora. Buffett repetiu durante décadas que o investimento mais importante é aquele que ninguém consegue tirar de você. Não estava falando de ações, imóveis ou empresas. Estava falando de algo que não aparece no imposto de renda e não sofre volatilidade diária. A capacidade de pensar melhor do que a média. Desde jovem, Buffett entendeu que dinheiro é consequência, não causa. Ele observava pessoas com rendas altas, vivendo permanentemente pressionadas e outras, com ganhos modestos, acumulando patrimônio em silêncio.
A diferença não estava no salário, mas na forma como cada uma tomava decisões quando ninguém estava aplaudindo. Enquanto muitos buscavam atalhos, Buffett buscava entendimento. Enquanto outros queriam resultados rápidos, ele queria previsibilidade. Quando Buffett fala em educação, ele não está defendendo diplomas, títulos ou salas de aula tradicionais. Ele está falando de algo muito mais prático e incômodo: a disposição diária de estudar aquilo que afeta diretamente o seu dinheiro. Ler contratos, entender balanços, compreender riscos, reconhecer limites. A maioria prefere delegar isso a terceiros. Buffett fez o oposto. Ele sempre quis entender exatamente onde estava colocando cada dólar e por quê. Há uma razão clara para isso. Quem não entende o que faz com o próprio dinheiro acaba aceitando qualquer narrativa que pareça confortável. Buffett sabia que conforto intelectual custa caro no longo prazo. Por isso, desde cedo, desenvolveu o hábito de ler compulsivamente. Não para parecer inteligente, mas para reduzir a chance de cometer erros óbvios. Ele sempre disse que não precisava acertar muito, precisava apenas evitar erros graves. O que poucos percebem é que Buffett nunca separou aprendizado de dinheiro. Para ele, aprender não era um hobby, era uma ferramenta de proteção. Cada página lida era uma camada a mais contra decisões impulsivas. Cada conceito compreendido diminuía a dependência de opiniões externas. Enquanto o mercado reagia a manchetes, Buffett reagia a fundamentos que ele já conhecia antes do pânico começar. Essa lógica vai além dos investimentos. Buffett sempre entendeu que conhecimento é o único ativo verdadeiramente portátil. Empresas quebram, moedas desvalorizam, governos mudam regras, mas a capacidade de analisar, comparar e decidir acompanha a pessoa em qualquer cenário. É por isso que ele repetiu tantas vezes que investir em si mesmo oferece retornos que nenhum mercado consegue replicar. Mas há um detalhe ainda mais importante no que Buffett quis dizer. Ele não falava apenas de aprender mais, mas de aprender melhor, focar no essencial, ignorar distrações e aprofundar-se no que realmente importa. Buffett nunca tentou entender tudo. Ele escolheu poucas áreas e se tornou excepcional nelas. Essa escolha consciente de limites foi uma das decisões mais lucrativas da sua vida. Enquanto muitos diversificam conhecimento de forma superficial, Buffett concentrou esforço em entender negócios, comportamento humano e probabilidades. Ele sabia que profundidade vence variedade quando o tempo é o principal aliado. Essa disciplina intelectual permitiu que ele reconhecesse boas oportunidades quando elas apareciam, e, mais importante, que rejeitasse milhares de más oportunidades sem arrependimento. Outro ponto central no que Buffett quis dizer está ligado à paciência. Educação, para ele, não era algo que gerava retorno imediato. Era um processo cumulativo, lento e silencioso. Exatamente como o dinheiro bem investido. A maioria das pessoas desiste cedo porque não vê resultados rápidos. Buffett construiu sua fortuna aceitando que os melhores resultados levam anos para se manifestar. Essa mentalidade criou uma vantagem quase injusta ao longo do tempo. Enquanto outros pulavam de estratégia em estratégia, Buffett refinava a mesma lógica. Enquanto muitos confundiam movimento com progresso, ele ficava parado quando não entendia claramente o que estava acontecendo. Essa capacidade de não agir foi tão importante quanto suas decisões ativas. Buffett também quis dizer algo desconfortável quando falava de regras. Regras existem para limitar comportamentos em momentos de emoção. Ele sabia que o maior inimigo do investidor não é o mercado, mas a própria reação ao mercado. Por isso, sempre defendeu princípios claros, simples e repetíveis. Não para prever o futuro, mas para evitar decisões ruins quando o futuro se torna incerto. Essas regras não mudam com o tempo, porque o comportamento humano não muda. Medo, ganância, euforia e pânico continuam os mesmos. Buffett apenas aceitou essa realidade e construiu um sistema pessoal que não dependia de autocontrole momentâneo, mas de processos bem definidos. Ele não confiava na força de vontade, confiava em hábitos. Quando ele diz que prefere comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo,
do que uma empresa justa a um preço maravilhoso, está falando de entendimento profundo, de reconhecer valor real, não números momentâneos, de olhar além do preço e enxergar o negócio, as pessoas, a cultura e a sustentabilidade ao longo dos anos. O que Buffett realmente quis dizer é que dinheiro recompensa clareza. Quem entende o que possui dorme melhor, toma decisões mais racionais e não entra em pânico quando o cenário muda. Quem não entende vive refém de opiniões, notícias e palpites. Essa diferença, multiplicada por décadas, cria abismos financeiros impossíveis de cruzar depois. Há também um aspecto moral nessa visão. Buffett sempre acreditou que dinheiro mal compreendido gera ansiedade, enquanto dinheiro bem compreendido gera tranquilidade. Ele nunca buscou ostentação porque sabia que ela não adiciona segurança. Sua casa simples, seu estilo de vida previsível e sua rotina repetitiva não são coincidência. São extensões diretas da forma como ele pensa sobre risco. Buffett quis dizer que riqueza real não é sobre impressionar, mas sobre reduzir fragilidades, reduzir dependência, reduzir urgência, reduzir a necessidade de acertar sempre. Educação, nesse contexto, é a ferramenta que permite essa redução. Ela não elimina riscos, mas torna você menos vulnerável a eles. Ao longo dos anos, Buffett observou gerações inteiras cometerem o mesmo erro: confundir informação com conhecimento. Vivemos cercados de dados, gráficos e opiniões, mas isso não se traduz automaticamente em decisões melhores. Buffett sempre filtrou brutalmente o que consumia. Poucas fontes, poucos princípios, muita repetição. Ele também entendeu cedo que pensar diferente não significa ser excêntrico. Significa aceitar ficar sozinho em certas decisões. Muitas das escolhas que fizeram Buffett rico pareceram erradas no curto prazo. Foram ridicularizadas, questionadas e ignoradas. Mas faziam sentido dentro de um sistema coerente que ele compreendia profundamente. Essa coerência é o que falta para a maioria das pessoas. Elas até sabem o que deveriam fazer, mas não sustentam a decisão quando o ambiente pressiona. Buffett sustentou porque sabia exatamente por que estava fazendo o que fazia. Conhecimento cria convicção. Convicção reduz ansiedade. Ansiedade reduz erros. Parte do que Buffett quis dizer é que não existe sucesso financeiro sustentável sem clareza mental. Dinheiro amplifica quem você já é. Se você é confuso, ele amplia a confusão. Se você é disciplinado, ele amplifica a disciplina. Educação é o filtro que define essa amplificação. No fundo, Buffett nunca falou de dinheiro como um fim. Ele sempre falou como uma ferramenta para comprar tempo, liberdade e tranquilidade. Mas essas coisas só aparecem quando as decisões são tomadas com base em entendimento, não em esperança. E é exatamente por isso que essa primeira regra sustenta todas as outras. Sem ela, qualquer estratégia vira aposta. Com ela, até decisões simples se transformam em vantagem ao longo do tempo. O erro que destrói o futuro financeiro da maioria das pessoas não é falta de dinheiro. É impaciência disfarçada de necessidade. Quase todo mundo acredita que está tomando decisões racionais, quando na verdade está apenas reagindo ao desconforto de esperar. Warren Buffett entendeu cedo que o tempo é um multiplicador cruel. Ele amplifica tanto decisões certas quanto decisões erradas. E quem erra com pressa, paga com juros. A maioria das pessoas vive sob a ilusão de que sempre será possível corrigir depois, gastar agora e poupar mais tarde, arriscar hoje e organizar amanhã. O problema é que o depois raramente chega do jeito que foi imaginado. Buffett sempre alertou que o maior risco não é a volatilidade do mercado, mas a volatilidade emocional do investidor comum. Esse erro começa pequeno e parece inofensivo. Um gasto desnecessário aqui, uma oportunidade ignorada ali, uma decisão empurrada para o mês seguinte. Nada disso parece grave isoladamente, mas, ao longo dos anos, essas pequenas concessões formam um padrão. E padrões financeiros não perdoam. Eles se acumulam silenciosamente até se tornarem irreversíveis. Buffett observou esse comportamento repetidamente. Pessoas inteligentes, bem informadas, com bons salários,
mas incapazes de resistir à tentação do consumo imediato, não por necessidade real, mas por comparação. Comparação com vizinhos, colegas, redes sociais e expectativas irreais. Enquanto isso, o tempo que poderia estar trabalhando a favor passa a trabalhar contra. O erro central não está em gastar, mas em não calcular o custo invisível do gasto. Cada real consumido hoje carrega consigo o potencial de crescimento que foi sacrificado. Buffett sempre pensou dessa forma. Para ele, dinheiro nunca foi apenas dinheiro. Era tempo condensado. Era esforço passado transformado em possibilidade futura. Quando alguém abre mão de investir para consumir, não está apenas escolhendo um prazer momentâneo. Está escolhendo uma versão mais frágil do próprio futuro. Esse é o tipo de decisão que não causa dor imediata, mas cobra caro mais tarde. Buffett entendeu que o verdadeiro preço das escolhas não aparece no extrato do mês, aparece anos depois. A maioria das pessoas também comete outro erro grave: confundir disciplina com privação. Buffett nunca defendeu uma vida de escassez. Ele defendeu intenção. Saber exatamente por que se gasta e por que se investe. O problema é que quase ninguém tem clareza suficiente para fazer essa distinção. Gastam por hábito, não por decisão. Essa falta de intenção cria um ciclo perigoso. Quanto mais se consome para aliviar frustrações, menos recursos sobram para construir segurança. Quanto menos segurança, maior a ansiedade. E quanto maior a ansiedade, mais decisões impulsivas são tomadas. Buffett sempre trabalhou para quebrar esse ciclo antes mesmo que ele começasse. Outro aspecto desse erro está na obsessão por resultados rápidos. A maioria das pessoas não suporta a ideia de esperar anos por um retorno, quer sinais imediatos de que está dando certo. Buffett sempre desconfiou dessa necessidade de validação rápida. Ele sabia que o mercado não recompensa quem precisa de confirmação constante. Essa impaciência leva as pessoas a trocarem de estratégia o tempo todo. Pulam de investimento em investimento, de promessa em promessa, sempre acreditando que agora encontraram a solução definitiva. Buffett fez exatamente o oposto. Escolheu poucas ideias sólidas e permaneceu com elas por décadas. O erro dos 95% também aparece na forma como lidam com desconforto. Quando o mercado cai, vendem. Quando sobe, compram. Quando todos estão otimistas, se sentem seguros. Quando todos entram em pânico também. Buffett sempre fez o inverso, não por coragem, mas por preparação. Ele sabia que emoção é um péssimo conselheiro financeiro. Por isso, estruturou sua vida financeira para não precisar tomar decisões sob pressão. Mantinha reservas, evitava dívidas e recusava oportunidades que exigiam pressa. Essa margem de segurança permitia que ele esperasse enquanto outros eram forçados a agir. A maioria das pessoas ignora completamente o poder do adiamento consciente. Esperar não é inércia quando há um plano. Buffett sempre tratou o tempo como um aliado estratégico. Cada ano sem cometer grandes erros valia mais do que um ano tentando ganhos extraordinários. Esse erro também se manifesta na falta de visão de longo prazo. Muitos fazem planos financeiros, baseados no próximo bônus, no próximo aumento ou no próximo ciclo econômico. Buffett sempre planejou como se o mundo pudesse ficar pior antes de melhorar. Essa assimetria de pensamento protegeu seu patrimônio em momentos críticos. Outro ponto negligenciado pelos 95% é a ausência de reservas reais. Vivem no limite, acreditando que oportunidades surgirão exatamente quando precisarem. Buffett sempre considerou isso uma ilusão perigosa. Ele entendia que quem depende do próximo salário ou do próximo mercado favorável perde liberdade de escolha. A falta de liquidez transforma decisões simples em emergências. E emergências financeiras quase sempre resultam em perdas. Buffett construiu sua fortuna mantendo a capacidade de dizer não quando necessário. Essa capacidade só existe quando há margem de segurança suficiente. O erro dos 95% não está na falta de informação, mas na falta de estrutura. Sabem o que deveriam fazer, mas não criam sistemas que os impeçam de fazer o contrário. Buffett
nunca confiou apenas na força de vontade. Criou regras pessoais que eliminavam a necessidade de decidir sob estresse. Ele sabia que o comportamento humano não muda, então adaptou o ambiente às próprias limitações. Evitou dívidas, simplificou investimentos, manteve hábitos previsíveis. Enquanto outros complicavam para parecer sofisticados, ele simplificava para ser consistente. Esse erro também aparece na relação com risco. A maioria busca risco para acelerar ganhos, sem perceber que está acelerando perdas potenciais. Buffett sempre evitou riscos que pudessem comprometer sua sobrevivência financeira. Para ele, não perder era mais importante do que ganhar muito. A diferença entre Buffett e os 95% não está em genialidade, mas em autocontrole aplicado de forma sistemática. Ele entendeu que o maior retorno vem de evitar erros óbvios repetidamente. Isso exige humildade para aceitar limites e paciência para colher resultados lentamente. No fim, o erro que 95% cometem é tratar o tempo como inimigo, quando ele poderia ser o maior aliado. Buffett fez o contrário. Fez do tempo uma ferramenta, e quem aprende isso cedo reduz drasticamente o preço que o futuro costuma cobrar. Depois de entender o que Buffett realmente quis dizer e reconhecer o erro que a maioria comete, resta a parte mais difícil: agir de forma diferente. Não com grandes gestos, mas com mudanças discretas, repetidas e sustentáveis. Buffett sempre acreditou que riqueza é construída mais pela rotina do que por decisões heróicas. A primeira lição prática é transformar regras em comportamento automático. Buffett nunca acordou todos os dias decidindo se iria ser disciplinado. Ele criou um ambiente onde a disciplina era o caminho padrão. Poucas contas, poucos investimentos, poucos compromissos financeiros. Quanto menos decisões, menor a chance de erro. Outra lição central é separar dinheiro emocional de dinheiro estratégico. A maioria mistura os dois e paga o preço. Buffett sempre tratou seu capital como uma ferramenta de longo prazo, não como uma extensão do humor do dia. Isso significa não investir para aliviar a ansiedade, nem gastar para compensar frustração. Buffett também aplicou de forma rigorosa o princípio da margem de segurança na vida pessoal. Gastar menos do que ganha não era um sacrifício, era uma estratégia. Essa diferença constante entre renda e gasto criou um colchão que absorveu erros, crises e imprevistos sem destruir seu plano. Uma lição prática pouco comentada é a importância de dizer não com frequência. Buffett recusou milhares de oportunidades ao longo da vida. Ele sabia que cada sim consome tempo, energia e capital. Dizer não protege o foco e preserva recursos para quando a oportunidade certa aparece. Outra prática essencial foi tratar o dinheiro como algo que precisa de tempo para trabalhar. Buffett nunca esperou resultados imediatos. Ele estruturou sua vida financeira para que o tempo fosse o principal aliado. Investimentos simples, mantidos por décadas, com reinvestimento constante, fizeram mais do que qualquer estratégia complexa. Buffett também evitou a armadilha do estilo de vida crescente. Mesmo com o aumento da renda, manteve padrões previsíveis. Isso reduziu a pressão por retornos cada vez maiores e evitou decisões arriscadas. Quando o custo de vida é controlado, o dinheiro ganha liberdade. Uma lição prática poderosa é criar distância entre decisão e ação. Buffett nunca agiu por impulso. Ele pensava, esperava e, muitas vezes, desistia. Aplicar isso no dia a dia significa evitar compras imediatas, investimentos apressados e compromissos financeiros mal avaliados. Outra prática fundamental é entender profundamente onde se coloca o dinheiro. Buffett nunca investiu em algo que não conseguia explicar de forma simples. Se não entendia o negócio, não investia. Essa regra eliminou grande parte dos riscos desnecessários. Buffett também sempre manteve liquidez. Não para ficar parado, mas para ter opções. Dinheiro disponível reduz a necessidade de aceitar condições ruins. Quem tem reserva escolhe melhor. Quem não tem, aceita o que aparece. Uma lição prática negligenciada é revisar decisões passadas com honestidade. Buffett analisava erros sem culpa, mas com responsabilidade.
Ele não justificava decisões ruins com narrativas externas. Ajustava processos para não repetir os mesmos erros. Outra aplicação direta é alinhar investimentos com temperamento. Buffett sabia que não suportava volatilidade desnecessária. Por isso, evitava estratégias que exigiam atenção constante. Escolher investimentos compatíveis com o próprio perfil é mais importante do que buscar retornos máximos. Buffett também aplicou o princípio da simplicidade radical. Poucos ativos bem escolhidos, acompanhados com profundidade. A complexidade excessiva geralmente esconde falta de convicção. Simplicidade aumenta controle e clareza. Uma lição prática crucial é proteger o capital antes de tentar multiplicá-lo. Buffett sempre pensou primeiro em sobrevivência financeira. Só depois pensava em crescimento. Essa ordem evita decisões irreversíveis. Buffett também entendia que dinheiro não deve ser usado para impressionar. Ostentação cria pressão e reduz margem de erro. Ele escolheu uma vida previsível para manter a mente clara e as decisões racionais. Outra prática concreta é transformar aprendizado em hábito diário. Buffett lê todos os dias, não por obrigação, mas por estratégia. Conhecimento acumulado reduz dependência de terceiros e aumenta a qualidade das decisões. Buffett também evitou ambientes que estimulam decisões ruins. Fugiu de barulho, opiniões excessivas e euforia coletiva. Criar distância do ruído é uma prática financeira tão importante quanto escolher bons investimentos. Uma lição prática final é aceitar que riqueza é construída lentamente. Quem aceita esse ritmo sofre menos e erra menos. Buffett nunca correu contra o tempo. Ele caminhou com ele. Essas lições não exigem genialidade, mas exigem consistência. E consistência, ao longo dos anos, é o que separa quem constrói patrimônio de quem vive apagando incêndios financeiros. Se existe algo que a trajetória de Warren Buffett deixa claro, é que riqueza não nasce de movimentos espetaculares, mas de decisões silenciosas mantidas por tempo suficiente. Nada do que foi dito aqui é novo, secreto ou inacessível. Ainda assim, quase ninguém aplica. E não porque seja difícil de entender, mas porque exige disciplina quando o mundo inteiro incentiva o contrário. Buffett construiu sua fortuna, evitando os mesmos erros repetidamente, evitando pressa, evitando comparações, evitando decisões tomadas para aliviar emoções momentâneas. Enquanto muitos tentam acelerar o processo, ele aceitou o ritmo natural do dinheiro bem tratado. Essa escolha simples criou uma vantagem que o tempo fez crescer de forma quase implacável. O ponto central é que dinheiro não recompensa intenção, recompensa comportamento. Não importa o quanto alguém saiba se não age de forma coerente. Buffett sempre alinhou pensamento, rotina e decisões. Por isso, atravessou crises que destruíram patrimônios inteiros sem perder o controle. Ele não precisava prever o futuro, porque estava preparado para vários cenários. Quem entende essas regras cedo ganha tempo. Quem entende tarde ainda ganha clareza. O verdadeiro risco está em ignorá-las, achando que sempre haverá outra oportunidade, outro ciclo, outra chance de corrigir. O tempo não funciona assim. Ele cobra juros, positivos ou negativos, de acordo com o que foi feito ao longo do caminho. Se você aplicar apenas uma dessas lições com constância, o efeito ao longo dos anos será maior do que qualquer promessa de ganho rápido. Buffett nunca tentou ser o mais esperto da sala. Ele apenas se recusou a ser imprudente. E essa escolha, repetida por décadas, mudou tudo.